Olá, boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente tem um verdadeiro mistério médico nas mãos. Sabe aquela velha história de que um coração grande é sinal de muito amor? Bom, na cardiologia, um coração grande em um exame deixa os médicos quebrando a cabeça. Porque olha só, a gente pode estar olhando para duas coisas completamente diferentes. Ou é o sinal supremo de condicionamento físico de um atleta de elite, ou é um órgão doente ali à beira da falência. A ciência por trás de como a gente diferencia essas duas coisas acabou de passar por uma revolução gigante, e os dados que a gente vai explorar hoje são fascinantes. Eles mudam totalmente a forma como a gente entende a saúde do nosso coração. Então, o nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar pelo dilema do coração grande, entender as falhas de medir a superfície corporal, discutir o grande problema da exaustão nos testes, conhecer uma solução genial chamada submáxima e, por fim, decifrar o que esses resultados todos significam na prática. Então, para começar de verdade, um coração grande é um coração saudável? Parece meio contraintuitivo, né? Mas na medicina, o tamanho do coração é literalmente o maior paradoxo de todos. Ele pode significar coisas diametralmente opostas. E errar nesse diagnóstico pode causar um alarme falso assustador, ou, pior ainda, deixar passar uma doença grave que precisava de atenção urgente. Vamos entrar na primeira parte, o dilema do coração grande e esse mistério que assombra os consultórios todos os dias. Pensa no coração como o motor do seu carro. O chamado aumento fisiológico que a gente vê nos atletas é tipo colocar um motor V8 tunado e super eficiente no carro de corrida. Ele bombeia muito mais sangue e faz isso com a maior facilidade. Por outro lado, a gente tem o aumento patológico que acontece na insuficiência cardíaca. É um motor que também cresceu, mas na verdade ele está inchado, fraco, engasgando para dar conta do básico. O grande desafio dos cardiologistas é olhar para os exames e adivinhar qual desses dois motores está batendo no peito desse paciente. E como é que se mede o tamanho desse motor? É aí que entra uma sigla super importante para a nossa conversa, VDFV, que é o volume diastólico final do ventrículo esquerdo. Nome complicado, eu sei, mas em termos simples, é só a quantidade máxima de sangue que a principal câmara do coração consegue segurar bem naquele milissegundo antes de contrair. É basicamente o indicador que diz pra gente o quão grande esse coração ficou. Para tentar resolver esse quebra-cabeça, pesquisadores juntaram 3 grupos de pessoas. Primeiro, pegaram exames de mais de 1.000 pessoas saudáveis para criar uma base de comparação. Depois, trouxeram os dois extremos do nosso dilema: 39 superatletas de esportes de resistência e 53 pacientes que já tinham um diagnóstico de insuficiência cardíaca. A ideia era tentar descobrir qual cálculo matemático conseguia separar com precisão quem estava saudável de quem estava doente. O que nos leva à parte 2, as falhas da superfície corporal, ou basicamente porque a medicina estava usando uma régua bem imprecisa até agora. Olha só, historicamente os médicos sabem que pessoas muito altas ou grandes naturalmente têm corações maiores, certo? Faz sentido. Por conta disso, a regra de ouro sempre foi ajustar o tamanho do coração pela ASC, que é a área de superfície corporal. A conta é bem simples. Você pega o tamanho do coração e divide por uma fórmula baseada na altura e no peso da pessoa. O problema é que essa simplicidade toda cobra um preço altíssimo quando o assunto é precisão. E as falhas desse método são assustadoras. Como a ACE só olha para peso e altura, ela ignora totalmente do que aquele corpo é feito. Músculo, gordura, ela não quer saber. Em pessoas com obesidade, a fórmula meio que esconde patologias reais. E os números, gente, são chocantes. Usando esse método, 21% dos atletas saudáveis eram diagnosticados com corações doentes. Imagina o pânico que isso gera. E pior, em quem realmente tem insuficiência cardíaca, o método não conseguiu identificar o problema em quase metade dos casos. Ou seja, a métrica falha de forma drástica justamente na hora em que o paciente mais precisa dela. Passando agora para a parte 3, o problema da exaustão. Vamos entender o risco de confiar em um padrão ouro que pode ser perigoso. A ciência acabou descobrindo que o tamanho do coração faz muito mais sentido quando a gente cruza ele com a capacidade metabólica máxima de uma pessoa, e não com a altura ou peso dela. Essa capacidade a gente mede pelo VO2 pico, que é literalmente a quantidade máxima de oxigênio que você consome em um teste de esforço. Cruzar o tamanho do coração com esse VO2 pico separa perfeitamente os atletas dos pacientes doentes. É um método incrivelmente eficaz.
Mas e tem um grande mais aí. Esse teste exige que a pessoa corra numa esteira ou pedale numa bicicleta ergométrica até não aguentar mais, até a exaustão total. Vamos ser sinceros, isso já é super desconfortável para quem é totalmente saudável. Agora imagina pedir isso para um paciente idoso ou para alguém que já tem um coração super fraco. Chegar à exaustão pode ser fisicamente impossível ou até perigoso. É isso que torna o tal do padrão ouro inviável para muita gente que está precisando de um diagnóstico preciso. E aí que chegamos à parte 4, a solução submáxima. Uma alternativa brilhante e, acima de tudo, muito mais segura. Conheçam os verdadeiros heróis deste estudo, o VO2-VT e o VO2-COP. Essas são métricas capturadas enquanto o paciente está fazendo um esforço apenas moderado, muito antes dele começar a perder o fôlego. O VO2-VT avalia aquele momento em que o corpo começa a acumular ácido lático, sabe? E o VO2-COP é um momento de ouro, quando a respiração e o coração estão trabalhando na mais perfeita harmonia. O pulo do gato aqui é que você consegue medir isso quando o paciente está usando só uns 30 a 70% da sua capacidade. Ou seja, é um nível de exercício super tranquilo e totalmente seguro, até para corações que já não estão tão bem. Bom, hora da verdade. Parte 5. Decifrando os resultados. Será que essas métricas mais leves realmente funcionam tão bem assim? Vamos ver o veredito. Lembra daquela métrica antiga, baseada em peso e altura? Nos 53 pacientes com insuficiência cardíaca do estudo, ela só conseguiu identificar o coração doente em 51% dos casos. É, você ouviu bem, 51%. É praticamente jogar uma moeda para cima e decidir se a pessoa está doente ou não. Metade dos casos passou completamente batido. Agora, se prepara para essa diferença. Quando os pesquisadores usaram a métrica moderada, a submáxima, a taxa de acerto saltou para absurdos 96%. É uma revolução. Eles provaram que ajustando o tamanho do coração pela aptidão física em um exercício leve, dá para pegar o problema com uma precisão quase perfeita. Pacientes com insuficiência cardíaca têm corações grandes demais para a quantidade de oxigênio que conseguem processar e a gente não precisa fazer ninguém desmaiar numa esteira para descobrir isso. E tem uma notícia maravilhosa para os atletas também. Aquela métrica antiga dava falso positivo em 21% deles, dizendo que estavam doentes quando não estavam. Com as novas métricas de esforço moderado, esses alarmes falsos despencaram. Usando o VO2-VT, o erro caiu para 5%. E com o VO2-COP, caiu para inacreditáveis 3%. É um alívio gigante. Os dados não mentem. Eles formam um quebra-cabeça perfeito. O volume do coração escala bonitinho com a aptidão física, mesmo quando o exercício não é extremo. E a capacidade de separar os dois grupos, a precisão matemática para diferenciar um atleta saudável de alguém com insuficiência cardíaca, chega a uma taxa de 0,99, gente. Isso na estatística é quase a perfeição. A gente finalmente tem uma ferramenta confiável para distinguir um motor tunado do motor engasgando. Então, o que a gente tira de tudo isso, o caminho daqui para frente muda completamente. Se o paciente não pode correr no limite, a gente não precisa mais recorrer àquela fórmula velha e falha de altura e peso. A inteligência do nosso corpo em ritmos moderados já dá para os médicos todas as respostas necessárias para fechar um diagnóstico super preciso e seguro. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para encerrar nossa análise de hoje. Se a ciência provou que a gente consegue diagnosticar um mistério tão complexo quanto o do coração grande, sem precisar esgotar o paciente, o que mais está faltando mudar? Quantos outros exames médicos super rigorosos, desconfortáveis e perigosos estão por aí, só esperando por uma atualização mais inteligente e mais humana? O futuro da medicina é precisão sem precisar de sofrimento. E esse estudo, com certeza, é um passo gigante nessa direção. Pense um pouco sobre isso e até a nossa próxima análise.